Olá, boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Jesus, nosso modelo e guia. Vamos nos ambientar com a nossa música do nosso querido mentor, Padre Germano. Por favor, Cláudio. Muito obrigado, Cláudio. Nossa página de abertura é do livro Fonte Viva, do nosso saudoso Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é o capítulo 82 que nos diz: quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus está em Marcos 10, 45. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço o processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado,
Porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se, a benefício de todos, até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Bem, meu irmão, hoje à noite, mais uma vez com a visita do nosso querido irmão Rubens, compartilhando seu conhecimento e estudo conosco. Seja bem-vindo mais uma vez no Rubens. Perdão. Eu acompanho o Rubens no YouTube, eu fiquei nervoso. Sim. Obrigado por lembrar. Bem, tenhamos agora o nosso pensamento alto, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia estarmos reunidos em nome de Jesus. Que possamos nesta noite entender a palavra de Deus, guardar em nossos corações e os nossos pensamentos, para que possamos transmitir a boa nova àqueles irmãos que precisam tanto de um aprendizado como nós mesmos. Obrigado, Jesus, pelo lar, pela nossa família, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir, a termos aos olhos abertos, aos ouvidos atentos e perceber que há outras pessoas com menos do que nós mesmos e que precisam tanto de nossa ajuda, para que possamos ser humildes o bastante para servir e confiar na Tua palavra e nos Teus ensinamentos. Agradecemos a Germano, nosso mentor espiritual desta casa, e todos os amigos benfeitores que nos auxiliam, nos orientam, para que tenhamos mais uma noite de estudo, na graça de Deus. Sendo assim, pedimos a permissão para começar os estudos desta noite. Graças a Deus. Agora sim, seu Rubens. Obrigado, Cristiano. Uma grande alegria estar mais uma vez aqui ao seu lado. E boa noite a todos. Muito feliz de estar mais uma vez aqui. Aprendiz do bem, todos nós que somos. E uma casa que tem muita alegria de estar, que recebe tão bem, com tanto carinho. É sempre gratificante essa relação e nos deixa à vontade. E quanto mais à vontade que está aqui desse lado fica, mais harmonioso é o ambiente, o nosso aprendizado. Isso é sempre muito bom. Aos amigos, me apresentar é sempre importante. Sou Rubens Almeida, trabalhador do Lar Paulo de Tarso, também trabalhador na nossa federativa, o CERJ, na área de ações estratégicas, como diretor executivo. E também, como o meu amigo Cristiano falou, né, tem alguns trabalhos por aí, o Cristiano acompanha também. Convido vocês a procurarem lá nas redes por aí, os trabalhos são bem interessantes. Bem, hoje nós vamos falar sobre uma expressão muito conhecida, uma expressão que nos atrai muito ao coração, que é Jesus dizendo: "Vinde a mim." Tá certinho aí, meu microfone? Tá. Tá. Tá escondido? Tá com vergonha. Um termo que nós temos muito carinho, né, quando Jesus diz: "Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados." Jesus vai falar isso naquele contexto das parábolas do reino. Ele vai trazer várias e várias parábolas nas suas caminhadas. Muitas pessoas ouvindo Jesus, as narrativas dos evangélicos falam milhares de pessoas seguindo Jesus naquele momento. E ele vai dizer: "Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados." Por que Jesus tem que chegar ao ponto de pedir para que nós sigamos a Ele? Ou melhor, que nós, no mínimo, estejamos com Ele. Vamos lembrar que em determinado momento Jesus diz: "Se quiseres me seguir", veja que o convite é diferente, né? Já está ali com Cristo, então você vai seguir o Cristo. Ele vai dizer: "Se queres me seguir, deixa tudo, pega a sua cruz e venha após mim." Ou seja, Jesus deixa o caminho trilhado. Ele deixa a estrada pavimentada a todos nós. Aqui ele está pedindo que nós tenhamos essa ação de ir até Ele, ir até Jesus. E por que Jesus faz esse pedido? Antes de chegarmos a tratar especificamente dessa perícope, ou seja, desse trechinho,
dos Evangelhos de Jesus, vamos dar um passo um pouquinho à frente até Paulo de Tarso. Em determinado momento, na carta aos Efésios, mais de 60 anos depois da morte do Cristo, Paulo, em determinado momento, vai dizer na carta, lá no capítulo 4, que Deus é um só. Né? É isso que temos que compreender para entender por que Jesus chama para estar ao lado dele. Deus é um só. A lei é uma só. Jesus veio fazer com que a lei fosse cumprida. E Paulo vai dizer que existe um só Deus, Pai, Pai de todos, que está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, Deus é uma constante em nossas vidas. Está sobre nós, em nós, trabalhando por nós. Isso é muito bom, saber que Deus trabalha por nós e em nós, ou seja, somos instrumentos da criação divina. E quando Paulo fala sobre isso, justamente porque a ideia é que esse povo estava por caminhos diferentes, estava seguindo conceitos contemporâneos, ou seja, vamos lembrar de Éfeso, anos 60 aproximadamente depois de Cristo, com toda uma efervescência cultural, e o povo estava se deixando levar por tudo isso. E é muito importante porque é exatamente o mesmo conceito, as mesmas nuances do mundo que vivemos hoje. Um mundo onde existem tantas e tantas demandas sociais, conceitos, formas de ver a vida, e nós, cristãos, estamos nos deixando levar por essas questões, da mesma forma que o povo de Éfeso, a igreja de Éfeso, estava fazendo naquela época. Então vamos pensar no seguinte, aquele povo, ou seja, nós, né, é muito bom sempre lembrarmos disso, tá? Quando a gente fala, aquele povo lá que jogou pedra em Cristo, aquele povo que crucificou Cristo, aquele povo que maltratou Paulo de Tarso, quem era? Era alguém estranho aqui? Provavelmente muitos e muitos de nós, e nas nossas diversas encarnações, estávamos ali, de repente até já acompanhando Jesus. De repente, aqueles que estavam ali condenando Jesus, não importa. Cada um tem seu tempo, cada um vai chegar à felicidade em determinada questão e tempo, porque depende apenas da nossa vontade. A meta, ou seja, Deus nos cria para ser feliz. Então, só depende de nós. O que acontece? Quando Paulo vai tratar sobre isso, ele fala justamente por essa questão. Se Deus está em nós, é sobre nós, trabalha por nós, e age a partir da nossa vontade, da nossa força de vontade, é muito importante pensar que então nós precisamos estar dentro da lei de Deus. E não existe outra lei. Tudo que existe é de turno, ou seja, nesse momento. Não existiram tantos e tantos impérios, tantos e tantos reis, tantos e tantos conquistadores. E o que persistiu até hoje, a não ser Deus? A não ser a filosofia do Cristo. Então, não existe outra lei que não seja o amor. Não existe outra lei que vá nos levar a essa felicidade, que essa sim é fatídica. Ou seja, nada é algo que vai ter que acontecer, fatal. Nós não nascemos com algo que vai estar escrito. No dia 5 de junho de 2025, o Rubens vai fazer uma palestra lá no Centro Espírita Aprendiz do Bem. Não existe isso. Existe que em determinado momento da minha vida eu vou estar num caminho e seria esse. Agora, para chegar daqui desta forma, são minhas escolhas. É minha trajetória. Muitos de nós pode estar exatamente assim como coloquei aqui. Lá no plano reencarnatório está isso. Chega a uma certa fase da vida, esse espírito que vai lá, vai se chamar Rubens, ele vai se enveredar por esse caminho e vai estar fazendo isso. E eu, na minha infantilidade espiritual, posso simplesmente esquecer disso. O esquecimento já vem naturalmente, mas nós temos nossos amigos espirituais que vão estar nos encaminhando. E nós podemos simplesmente deixar isso tudo de lado. Ou seja, de uma forma ou de outra, nós temos o poder de estar seguindo, de estar neste caminho. E é uma questão de escolha. Né? Por quê? As nossas vidas têm diversas nuances, diversas oportunidades. O exemplo que eu coloquei. Tá?
As oportunidades que eu usei e aproveitei na minha vida me trouxeram até aqui. A de cada um de nós levou, as escolhas de cada um de nós levaram ou levam cada um de nós a estar no ponto que está. Por isso, nós da doutrina espírita temos a certeza, pela orientação dos espíritos, que não existem nem vítimas, nem algozes. São caminhos, são escolhas. Eu sou vítima e todos nós somos vítimas das nossas próprias decisões. Naturalmente, pode pensar, mas eu nunca fiz nada e sofro isso, sofro aquilo. Tá, tudo bem. Nunca fez nada nessa encarnação. Nunca fez nada que você atentou que não fez. Que existe algo que é muito importante nós lembrar das nossas vidas. Por isso, Agostinho fala disso também. Às vezes, nós até fazemos o mal contra uma pessoa sem perceber. Fizemos por vontade? Não. Tivemos a intenção? Não. Ou até percebemos, olha, não, isso não é mal. Mas para a pessoa que sofreu, pode ter sido um grande mal. Então é importante estarmos atentos à nossa condição, atentos ao nosso comportamento constantemente, para que nós não possamos estar caindo nessa dificuldade. E aproveitar as nossas potências. Todos nós temos muitas potencialidades, muitas capacidades. Né? E cada um tem a sua. E não existe aquela que é maior ou menor, existe vontade. Quando nós olhamos esses grandes gênios da humanidade, os homens de gênios, que esses sim vêm pela graça de Deus nos auxiliar, alavancar a humanidade, essa turma é extra, né? A gente for pensar nos homens Da Vinci, Galileu e tantos outros homens geniais, notoriamente eles são homens de gênio. Mas, normal, né? Nós, cada um tem uma capacidade. A minha capacidade é essa, não é menor que a sua, não é menor que a sua, não é menor que a sua. Cada um tem a sua. Da mesma forma que é a questão de missão. Eu sempre falo isso para as pessoas, queridos, missão, não existe quem tem uma missão maravilhosa, quem tem ou nem tem missão. Todos nós temos uma missão. E cada um cumpre, ou deveria cumprir, da melhor forma possível. Se é grandiosa, que aparece nos jornais, fica na história, isso é uma questão de quem estava com a missão, não é nossa. A nossa condição e obrigação é cumprir a nossa missão, porque é da nossa capacidade, que é da nossa potencialização. E daí, lembre-se que eu falei para vocês, a igreja de Éfeso estava se deixando permitir se contaminar ou até mesmo se apropriar de questões periféricas, questões seculares. Se falava muito em anjos, se utilizava muito da filosofia grega, muito importante naquela época a filosofia que vinha lá de Alexandria. Então, é mesmo como eu falei para vocês, é o mesmo que acontece hoje. E veja ainda, nos aproveitando de Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, lá no capítulo 4 ainda, o que ele vai dizer? Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade dos próprios pensamentos. Ou seja, único caminho, única fonte de amor, de felicidade é Deus. Os Espíritos nos dizem firmemente que existe um caminho natural, que é da nossa vontade, do nosso esforço, a lei da natureza, a lei natural. Nós vamos ver as orientações vastas dos Espíritos com relação a isso. Tá? Nós temos a lei, ou seja, todos os evangelhos, todas as escrituras sagradas, nós temos o Pentateuco, que Kardec nos deixou, temos as brilhantes obras, mas nós cismamos que temos que ter uma ideia e vamos seguir por a ideia que nós temos. É algo simples. Paulo de Tarso vai dizer em determinado momento, e muitos outros patrícios vão dizer a mesma coisa. A pior coisa que Deus pode fazer por nós, ou melhor, contra nós, é nos deixar fazer o que a gente quer. Pensem no seguinte, Deus nos dá uma ordem, vamos pensar no povo hebreu. Quantas vezes Deus deu uma ordem ao povo hebreu? Vá por esse caminho. Tá? E o povo, o que fazia? Ia para o outro. Qual era o resultado? Sofrimento, dores, morte, escravização, exílio.
Toda vez que o povo seguia exatamente o que Deus mandava, fartura, harmonia, paz. Ou seja, percebam, Deus é único, a lei é única, Ele está em nós, trabalha por nós e através de nós. Por que nós cismamos de ter ideias e cismamos de cumprir as nossas metas através de nossas ideias? Veja que Paulo de Tarso continua. Mas ele diz, vaidade. Tudo que nós fazemos com relação a esse distanciamento de Deus é uma vaidade pessoal, humana, de não ser dependente de Deus. Não precisa de Deus. Porque é exatamente isso que acontece no contexto do advento da doutrina espírita. Século XIX, tivemos o iluminismo, o renascentismo, a tirada do poder da igreja com relação ao conhecimento, o homem sendo o centro, surge o materialismo, e qual era a ideia do materialismo? Não precisamos de Deus, o homem se basta. Basta nós entendermos o homem, tudo que cerca o homem, a questão espiritual, espiritualista, tira, isso acabou. Ou seja, o homem teve a condição da vaidade de se tomar dono de si mesmo. E Paulo vai continuar. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Materialista tem um coração mole? Já que Paulo fala de coração duro. Materialista tem coração mole? Não. Paulo fala exatamente essa questão. Vaidade, obscurecimento de pensamento, muita falta, aliás, muita ignorância. Porque quando nós nos tornamos deuses de nós mesmos, nós estamos ignorando muita coisa. Nós estamos ignorando a lei divina. É essencial o entendimento da palavra ignorante. Normalmente nós chamamos a pessoa de ignorante porque ela não tem conhecimento. Ou seja, não no sentido de não saber, mas de não ter uma boa capacidade cognitiva, por exemplo. Não, uma pessoa pode ser muito inteligente e ser ignorante em alguma área. Eu sou total ignorante na área da saúde. Total. Eu não sei nem para que serve nada, a não ser esse mais comum que tem. Isso aí, aquele remedinho como um AS. AS eu sei para que serve, porque eu sou do tempo que a gente chupava AS infantil. Fora isso, sou ignorante. E quando eu me permito ser ignorante em determinada situação, tudo bem, eu sou humano, estou aqui, mas e também em relação à humanidade. Mas, quando eu estou no caminho de ser ignorante às questões divinas, me apartando de Deus, é vaidade, é obscurecer meu pensamento e está na dureza de coração. Porque quem é materialista não pensa em caridade. Quem não está na vereda de Deus, no caminho de Deus, não pensa no próximo. Então, é dessa forma que nós precisamos pensar nesse pedido que Jesus faz de ir até Ele. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 120, 121, que a gente vai completando, é uma das que eu mais gosto. Algumas perguntas são fundamentais para mim no Livro dos Espíritos, uma dessas é a 120. Que Kardec vai perguntar se nós passamos pela fieira do mal para chegar no bem. Ou seja, a gente tem que fazer mal, e aí percebe, caramba, eu fiz mal, agora eu vou fazer o bem. Kardec, ou melhor, os Espíritos vão dizer, pela fieira do mal, não. Vocês passam pela ignorância. Aí voltamos lá para Paulo de Tarso, que ele diz, a ignorância de vocês está levando a vocês estar dessa forma. O não saber a lei de Deus. E não sabendo a lei de Deus, nós vamos estar na fieira do mal. Desse pensamento que podemos fazer, que Kardec faz. Ou seja, se eu não conheço a lei de Deus, eu vou estar, de uma forma ou de outra, não correndo ou concorrendo para o bem, para a caridade, para o amor. E lá no 21 ele vai seguir. Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Simples a resposta dos espíritos. Não tem livre-arbítrio? Você escolhe. Você escolhe estar no bem ou estar na ignorância. No mais, nós sabemos das dificuldades que nós temos no mundo de hoje, num país como o nosso, na questão da educação, sabemos disso. Mas por mais que seja difícil, por mais que a educação seja
relegado a, enfim. Mas nós podemos nos educar com o nosso esforço. Com certeza, muitos de nós aqui tiveram infância com dificuldade no campo socioeconômico, mas se esforçaram para estudar, se esforçaram para ter conhecimento. E por quê? Tivemos o livre-arbítrio. Ele diz, Deus não nos cria mal, nem pode. Se Deus é soberanamente bom, justo e bom, melhor dizendo, faz sentido essa ideia, os espíritos vão trabalhar isso, do mal existir porque Deus criou o mal? Tudo não é criação de Deus? E se existe o mal, seria a criação desse Deus. E Kardec, os espíritos vão fazer esse jogo de palavras para nós entendermos que o mal não é algo de Deus. O mal é nosso, pela nossa ignorância. Ele vai colocar, eles vão continuar colocando a questão da ignorância, da aptidão para o bem que nós temos, para o mal também. É escolha. É aquela coisa. Qual é a nossa escolha nesse momento? 7 horas da noite, qual foi a nossa escolha? Vou levantar, me preparar e vou para o centro espírita harmonizar minha mente, acalmar meu coração, aprender o aprendizado com a doutrina, com as escrituras. Não é uma escolha? Ou poderíamos estar ali, nossa, estreou uma série bacana hoje. Senta no sofá, pega um belisquete ali, um guaraná, uma cervejinha para quem gosta, não importa, e vai sentar para ver televisão. Não é isso? Infelizmente, temos escolhas piores, nós sabemos disso. Tudo não é livre-arbítrio. Então, a ideia que ele quer nos colocar aqui é que existe o caminho, e o caminho é o caminho do amor, é o caminho do bem. Não existe outro. Não existe outra situação em que nós possamos estar bem, que não seja pelo caminho que Deus criou para todos nós. Então, vejam, Paulo, naquela época, aos Efésios, ele está falando de um grupo, ou seja, da igreja de Éfeso, que está se deixando levar por crenças, está se deixando levar por conceitos filosóficos, está se deixando levar por questões naturais, dos seculares da época, culturais. O que eu falei para vocês? Exatamente o que acontece hoje. Não é isso? Quando abrimos um site qualquer, hoje a facilidade enorme, temos nosso smartphone, a gente clica ali em qualquer site de notícia, qualquer rede, e você tem uma gama de novos pensamentos, novas ideias, novas demandas, crenças. E nós temos, logicamente, que conhecer. A ignorância é um perigo, principalmente no mundo tão conectado como o de hoje. É necessário conhecer, é necessário fazer com que os nossos conheçam, para terem e fazerem boas escolhas. Nós vamos perceber que são muitas demandas, muitas questões, mas isso faz com que nós passamos a ter muitos desejos mundanos, ou seja, desejos comuns. Como eu falei, abre um smartphone agora, quanta coisa você vai ver? Quanta coisa vai te dar vontade de fazer? Quantas coisas vocês vão ver? Situações de uma pessoa fazendo algo muito confortável, algo muito bom, é padrão mídia social. E você acha, nossa, que maravilha, eu gostaria de fazer também. Gostaria de fazer a mesma coisa. Mas será que é bom? Será que é de fato algo do caminho que Deus criou para todos nós, que Jesus pavimentou para todos nós? A questão não é nem se é certo ou errado. A questão é que nós somos cristãos. E como cristãos, nós temos limites. Não no sentido espiritual, mas no sentido do comportamento entre todos, entre a sociedade. Quando Deus escolhe o povo hebreu, ele não escolhe porque era um povo melhor. Ele escolhe para que seja um povo que se santifique e seja modelo para os outros. Sendo modelo para os outros, todos os povos em volta, essa é a intenção de Deus, vão se transformar e passar a ser, da mesma forma, santificados. Então, as questões do mundo de hoje as demandas do mundo de hoje, nos faz estar muito cansados. Por quê? Cada vez nós mais temos que ter, cada vez nós temos que estar mais ostentando alguma coisa, estando em determinados lugares, fazendo o que determinado grupo faz. Até mesmo na nossa família. Às vezes, várias vezes, comigo acontece muito.
longe de convite, eu esqueço, enfim. Aí alguém me lembra, fulano, primo, vai no lugar tal. Aí eu fico, eu tenho que ir. Mas tem, a família tem que estar junto, não tem jeito. Eu quero, de verdade, de fato, em algumas vezes? Não. Mas você tem que estar ali atendendo demandas sociais. Isso é coisa simples. Existem as delicadas, existem as mais complexas. E essa questão vai nos fazendo estar cansados, vai nos sobrecarregando. Vejam, nós vamos hoje em dia naturalmente perceber que nós precisamos de uma questão de trabalho muito excessivo, um cansaço muito grande, porque você tem que produzir muito. Você tem que ter, nós vemos quem é da área empresarial, as questões de dinâmica empresarial, você tem que estar sempre produzindo, sendo melhor. Nós temos uma juventude que pensa o tempo todo em promoção, em estar com uma condição financeira alta, para atender demandas. Né? Isso tudo vai nos cansando. Tá? Estamos muito em positividade, em produtividade. Tá? Vamos chegando a um esgotamento físico e espiritual muito grande. Tá? O desempenho, tá? Fugindo a palavra, desempenho, você tem que ter muito desempenho, tem que produzir muito, fazer muita coisa. E isso, o que vai acontecendo? Vai nos causando questões de saúde. Saúde física e saúde mental. Isso tudo vai nos afastando da espiritualidade. Ou seja, pense no seguinte, uma pessoa que tem um trabalho que a deixa esgotada, porque tem que produzir, porque tem desempenho, porque tem meta, dali, pensando num jovem médio, dali vai para uma faculdade que tem que ter desempenho, tem que ter meta, tem que ter ali as suas exigências, as suas obrigações. Chega em casa, ainda tem o tempo, o período de se divertir necessário, muito necessário. Qual o tempo que nós temos hoje para a espiritualidade? Para pensar no Espírito. Para estar fazendo isso que nós estamos fazendo agora. Isso é uma sociedade vibrante, onde nós estamos. E tudo isso vai nos deixar muito cansados. E toda essa ação, tá? O que está acontecendo? Qual é a doença que mais campeia no mundo hoje em dia, segundo algumas pesquisas médicas? Depressão, estresse. Às vezes as pessoas pensam, a maior doença do mundo é essa, é aquela, é isso. Doença física. Não é. É a doença do espírito. Por quê? Excesso. Exigência. Distanciamento da espiritualidade, porque tudo à volta me chama atenção. Tudo à volta me é interessante. Ou se faz ser interessante. Por quê? Eu sempre lembro disso, dessa questão, você vê alguma coisa, você acha que coisa maravilhosa, e você vai querer ter, e não é. Eu lembro que eu estava num evento, distração mesmo, de família, e muito próximo, assim, distância, está ali, um casal, que era muito claro que eles estavam aborrecidos, muito claro. E daqui a pouco tá para lá, tá para cá, e quando botou uma luz ali, tinha alguma coisa bonita, a menina pega o smartphone, bota ali para tirar selfie, ela dá um sorrisão, o rapaz dá um sorrisão, se agarram, dá um beijinho. Quando desliga, quer dizer, o casal que vê aquele momento, aquele casalzinho se beijando, com um sorriso, com bem vestido, com alguma coisa bacana, num local bacana, vai pensar o seguinte, eu quero aquilo ali para a minha vida. Vejam, pensamento. Pensamento é potência. Essa pessoa está pensando, eu quero aquilo para a minha vida. O que aquele casal tinha? Distanciamento, não estavam bem um com o outro. Percebem? Você até está olhando uma imagem que te diz, aquilo é bom, aquilo é bacana, aquilo eu quero. Mas a essência daquilo, de fato, é algo que se você ficar ali insistindo, eu quero, você vai trazer. Lembre-se sempre, pensamento é uma potência que nós não temos ideia ainda da força. Leon Denis já dizia isso lá no século XIX. Então, vejam tudo isso acontecendo.
Vamos pensar nas nossas vidas, o peso de tudo que nós já passamos dentro desse campo, dos excessos, das dificuldades, dos exageros, dos distanciamentos espiritual. Tudo que nós passamos nas nossas vidas nos traz um determinado peso. Lembre-se que os Espíritos sempre falam que a nossa trajetória aqui é como se uma viagem, né? E na viagem nós temos as nossas bagagens. Pensemos quantas situações que colocaram em nossas costas um peso muito grande. Muito grande. É muito importante, eventualmente, nós fazermos esse inventário para nos situar. O que eu fiz lá atrás? Hoje eu estou bem? Hoje nós estamos bem? Sim, com certeza. Se estamos aqui, estamos no caminho. Mas nós jamais podemos esquecer. Muitas vezes as pessoas dizem, né, nós temos que matar o homem velho. Não, não mate o homem velho. Ele não pode morrer, ele tem que estar ali lembrando você quem você é. Você tem que abraçar o seu homem velho. Para você mostrar a esse homem velho a sua transformação. Que você agora perdoa, que você está no caminho do bem, que você é outra pessoa. Porque a ideia de matar o homem velho, matar é algo divino. Então você não se transformou. Abrace seu homem velho, para que cada vez mais ele perca potência. Lembre-se, a ideia do homem velho, qualquer um de nós aqui, se for colocar num parâmetro, quanto tempo tem o homem velho, quanto tempo nós temos de homem novo? Provavelmente o homem velho está lá muito mais tempo. Né? Então, ele está aqui. Cada vez que nós abraçamos esse homem velho, ele vai perdendo a sua força, porque ele vai acompanhar. Ele vai olhar, tá? Aquela coisa, eu acho que já teve até filme que era mais ou menos isso. Uma pessoa está lá na vida antiga, na vida já idosa, e volta onde ele era jovem, e vê que fez tanta bobagem ali, ele vai tentando consertar, com carinho com aquele rapaz, que errou tanto jovem, mas que se transformou, se tornou um homem bom. Essa ação que precisamos ter, mas para isso, nós precisamos fazer esse pensamento, saber que nós temos esse peso. E quando nós temos esse peso e nós olhamos para frente, o que nós vamos ver? Nós vamos ter uma certa desesperança, ou seja, falta de esperança em situações melhores. Eu já estou com peso. Olha em volta o mundo como é, as dificuldades, as questões que nós temos. O mundo, lembre-se que o filósofo diz que o meio forja o homem é produto do meio. Né? Olha o nosso meio. Nós já éramos complicados, difíceis atrás, nessa encarnação, encarnações passadas. Estamos num meio que não facilita, que nos traz muita facilidade para as nossas vicissitudes, muitas exigências. Então, é aquela questão, né? Vai dar essa sensação de desesperança. Tá? Então, é aquela questão básica. Tá? A perspectiva, qual é? Estamos cercados pelo materialismo, certo? Se eu carrego esse peso e olho para frente, tudo em volta é materialismo e me dá essa desesperança, o que eu tenho que fazer? A não ser seguir para o caminho melhor, que é o caminho do Cristo. Por isso, nós vamos chegar ao apego religioso, né? Buscar essa religiosidade por muitas e muitas vezes. Buscar essa forma de estar com Cristo. A questão é, como eu coloquei, buscamos o apego religioso. Mas não é exatamente o caminho. O caminho é a religiosidade, da espiritualidade. Porque quando Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aqui chegamos no ponto do nosso pensamento, ele não está falando só de peso material, ele está falando também de peso espiritual. Eu ontem falei isso numa palestra, que estava falando sobre as questões materiais, né? E da questão de tanto entulho material que nós temos, tanta coisa que nós desperdiçamos, e é importante nós lembrarmos que existe da mesma forma esse entulho espiritual. Quanta coisa nós guardamos na nossa mente que está só entulhando a nossa cabeça.
Tá? Emmanuel fala dessa questão da higienização mental, espiritual. Lembra? Já leram isso de Emmanuel? Ele até faz essa comparação. Nós lavamos a mão, lavamos o rosto, escovamos os dentes, tomamos banho 2, 3 vezes por dia. Mas quantas vezes nós fazemos uma faxina na nossa mente? Senta ali e pensa, não, isso aqui está sujo, bota para cá. Isso aqui também. Vai ter um cestinho mental? Isso aqui não, cesto. Isso aqui, tá, opa, esse aqui não, lá no fundo cesto. Porque quantas coisas nós pensamos durante todo o dia? Quantas e quantas e quantas? Isso tudo fica na nossa mente. Nós lembramos lá de manhã. Aí passou o dia, você nem lembra, nem pensou, mas está aqui. Ó. Você não depurou. Você não parou e pensou, não, isso não é legal. Eu não posso ter esse pensamento. Então, quando Jesus diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As coisas mais belas dos evangelhos, né? Que coisa linda essa palavra de Jesus. E vejam bem que Jesus fala. O que Paulo de Tarso disse? Da nossa ignorância. O que Jesus está dizendo aqui? Aprendei de mim conhecimento. O que Paulo fala de nós? Somos vaidosos. O que Jesus diz aqui? Porque sou manso e humilde de coração. É por isso que ele nos chama a estar com ele, dizendo essas belíssimas palavras. Por isso eu quis trazer Paulo de Tarso falando aos Efésios, porque exatamente, eu sempre brinco, quando eu estou nos meus trabalhos sobre Paulo de Tarso, eu falo, parece que Paulo está aqui nessa cadeira ao meu lado, escrevendo o que ele escreveu hoje, agora. Porque é exatamente o que nós vivemos. Várias e várias vezes, Paulo escreve dessa forma. Por quê? A humanidade. Vejam quanto nós mudamos em 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Muito pouco. Parece que nós somos outra pessoa. A gente vai olhar para aquele povo e vai falar, nossa, aquele povo bárbaro, né? Aquele povo primitivo. E nós? Somos o quê? Fazemos as mesmas coisas, só que agora de forma requintada. Né? Com mais tecnologia, a tecnologia mais refinada, mas fazemos as mesmas coisas. Exatamente as mesmas coisas. Então, quando Jesus coloca dessa forma, vejam bem, é importante a questão de cansados e sobrecarregados. Né? Cansado, Jesus está falando da matéria mesmo, de tudo que vem, tudo que é nosso, te demanda, de tudo que em volta, das resistências, dos excessos, das bagagens, tudo. Estamos com peso, por isso que ele vai dizer que o jugo dele é suave e o fardo é leve, porque Jesus não pesa. Simples assim, Jesus não pesa. Normalmente as pessoas falam, eu sempre falo isso, converso isso com os amigos, é tão difícil seguir Jesus. Eu falo, não é o mais fácil que tem é seguir Jesus. O difícil é não seguir. Não é fácil ser justo, bom, caridoso, humilde, manso de coração. Isso é fácil. Fazer o mal dá trabalho. Às vezes a gente pensa nisso. Não, meu Deus, é difícil ser bom. Como é difícil ser bom? Quando você dá bom dia para o motorista do Uber, motorista do táxi, motorista do ônibus, você está sendo bom. Isso é difícil? Não. Mas para fazer o mal, com certeza aqui muitos de nós cansou de ver desenho animado, por exemplo. Aqueles vilões que existiam. Né? Vocês lembram o tempo que eles ficavam arquitetando para fazer o mal? Lembra de Dick Vigarista? Ele dava uma volta. Eu nunca entendi porque ele nunca ganhava corrida. Porque ele sempre chegava na frente para fazer alguma coisa, para alguém perder, para ele ganhar. E ele estava lá na frente. É difícil fazer o mal, gente. Por quê? Nós não somos maus. Nós não fomos feitos para o mal. Deus é soberanamente justo e bom. Então nós somos justos e bons. Não somos essência divina? Não somos? Criaturas divinas? Então temos que atentar para isso. Entendermos que não podemos estar nessa questão de estarmos cansados pelo peso. E quando Jesus fala de sobrecarregado, existem muitas das vezes, com certeza vocês já ouviram o termo aflitos em vez de sobrecarregados.
Tá? Muitas vezes vocês já ouviram, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos. Mas a palavra aflito ela não é bem traduzida, do grego é sobrecarregado mesmo, porque Jesus não está falando de aflição. Porque aflito, você é aflito cansado, você é aflito de um jeito, é aflito de outro. Mas Jesus está falando especificamente do religiosismo. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é o contexto do final das parábolas do reino. E Jesus vai dizer em diversos momentos a crítica ou apontar a ele o erro do religiosismo, que naquela época era muito grande, como é hoje em dia também. Tá? Aquelas leis, aquelas tributos, aquelas ofertas obrigatórias, os sacrifícios obrigatórios, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, obrigando o povo que já era oprimido pelo Império Romano a cumprir também as suas obrigações religiosas, ou seja, religiosismo. E o povo era sobrecarregado nesse sentido. Né? Era aquela questão, o povo era oprimido pelo Império Romano, pelas armas, tá? Ou seja, tiravam desse povo muito do que ele tinha, e o religiosismo, ou seja, a religião dos judeus, tirava o que tinha que tirar também. O que sobrava para o povo? Quanto o povo tinha que trabalhar mais para se sustentar? Vejam, Jesus em determinado momento, lá no início vai dizer, mas está muito claro que Deus está por nós. Quando ele diz, olhai dos campos que não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de maneira tão bela, ele está dizendo o seguinte, se o lírio do campo que vai ser queimado, Deus cuida, imagine de nós a maior criação. Então, não é necessário que eu cumpra todos os deveres religiosos para que eu possa ter vida, para que eu possa estar com Cristo, para que eu possa estar no caminho de Deus. Principalmente se esses deveres estão me oprimindo. Por isso Jesus usa o termo, e no grego o termo é sobrecarregado, no sentido religiosismo, cansados e sobrecarregados. Eu não preciso fazer isso dessa forma para que Deus me ouça. Por isso ele vai ter uma das passagens muito importantes de Jesus é lembrarmos quando ele vai estar dizendo no templo, o fariseu lá, eu fiz, eu cumpri, eu sou, com a sua roupa toda certinha, tudo bonitinho, tudo perfeito, no campo do religiosismo. O que Jesus diz? Esse já recebeu o que ele quer. Agora, e com detalhe, esse fariseu no final ainda falou, não sou igual aquele ali não, está lá sentado. Bem, o que Jesus diz? Esse já recebeu tudo que ele quis. Agora, aquele que está lá sentado, que está em secreto com o Pai, esse vai ter a glória do céu. Precisa de alguma coisa? Eu preciso estar com a roupa X para estar com Deus? Preciso estar sentado ou em pé, ajoelhado para estar com Deus? Não. Jesus deixa bem claro, orar, secreto do seu quarto. E esse secreto do seu quarto é simbólico, tá? E quando a gente de manhã sentou no ônibus, no trem, no metrô para ir trabalhar, não precisa nem fechar os olhos. Fecha o seu pensamento em Cristo e faça sua oração, diferença nenhuma. Os bons espíritos vão ouvir, Cristo vai ouvir, Deus vai ouvir. Por isso Jesus coloca dessa forma, porque esse cansaço que ele coloca, e esse cansaço que nós vivemos hoje em dia, que hoje em dia nós vivemos numa sociedade cansada, é aquela coisa de desconsolo. Eu não tenho consolo. Quem me consola numa sociedade como a nossa? Quantas vezes nós estamos com dificuldades e tem alguém que senta ao nosso lado e nos dá o braço, que nos dá a mão, que nos dá o colo? É sempre exigência, exigência, exigência. Então, quando nós estamos com esse sobrecarregado, essa questão do futuro, tanta coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E será que temos que fazer mesmo? Será que eu tenho que ter 2 empregos? Será que eu tenho que trabalhar de 7 da manhã às 10 da noite? Será que eu tenho que ter a maior televisão na minha sala? Será que eu tenho que ter uma geladeira que até me diz o que está faltando? Precisamos disso. Se tem condição, ótimo. Mas eu me sobrecarregar para ter, aí é outra coisa. Isso é totalmente fora da filosofia do Cristo. É importante nós termos uma ressignificação
para tirarmos o peso e não nos permitir sobrecarregar, ressignificar nosso pensamento. Tem tanta coisa boa aqui fora, não tem? Que eu gosto, todo mundo gosta. Ótimo. Mas o que é bom para mim? E é importante, isso aqui não é aquela coisa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Pode, claro que pode. Agora, você não pode ser guiado por isso. Você não pode sobrecarregar para isso. Você não pode ter exageros nisso. Posso fazer tudo? Posso. Tudo me convém? Não. Posso estar em qualquer lugar? Posso. Tenho que estar? Não. Eu vou ser menor se estiver aqui ou ali? Não. Mas chega um tempo que determinadas situações já não te cabem mais. Você já se sente desconfortável. Então, é fazer essa questão mesmo. Tá? Mudar seu pensamento. E para isso, nós vamos ter essa ideia que Jesus nos traz dessa imortalidade. Lembra que ele fala que se quiser vir, tá? Me seguir, pega a sua cruz e vem após mim. Ou seja, eternidade. Aqui Jesus está dizendo, vinde a mim. Tá? E quando Jesus diz, vinde a mim, lembre-se que eu falei para vocês, vou até ler de novo, que eu acho tão belo. Né? Eu acho que vocês também têm a mesma ideia, né? Que essas palavras de Cristo são de uma beleza assim singular. Né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para quem gostar de procurar nas Escrituras, está lá em Mateus 11, 28 a 30. Tá? Lá na questão das parábolas do reino. Sabe qual é o trechinho mais importante dessa palavra de Jesus? Dessas frases tão belas, tão consoladoras? Sabe qual é o mais importante? Vinde a mim. Porque se eu não for Jesus, a partir daqui nada importa. Eu vou continuar cansado, vou continuar sobrecarregado, eu não vou entender que ele é manso e humilde, não vou entender que o jugo dele é suave. Não? Jesus nos chama a ir até ele, ação. Jesus nos chama a sair da cadeira, sair da inércia e seguir até ele, para conhecer. O que ele diz? Aprender de mim. Se eu não for até Jesus, eu vou estar ignorante ainda. Eu preciso sair dessa inércia, preciso sair da acomodação, preciso sair da conveniência. Tem tanta coisa que nos convém, e nós vamos ficando por ali, está conveniente, está bom. Mudança. É aquela questão, quando nós vemos o estudo dos espíritos, sobre a evolução do espírito, começa lá na irritabilidade, certo? Vem instinto e inteligência. E, se Deus quiser, daqui a pouco estamos no sentimento. Mas começa da irritabilidade. O que é isso? Te incomodou, você se mexe. Você muda. E se você muda, você começa a ter avanço. É aquela coisa básica. Se você está ali no sofá sentado e está confortável, você vai ficar. Você só vai sair se uma molinha do sofá soltar e te der uma espetada. Aí você não se mexe. Aí fala, ih, caramba, tem que comprar um sofá novo. E aí você vai se esforçar para comprar um sofá novo, você vai mudar, aproveitar mudar o layout da sala, enfim. Ou seja, movimentação, ação. Jesus chama a ir até ele, aprender dele, ser como ele, para que possamos estar aliviados. E aí sim, seguindo o que ele diz logo após, pouco tempo depois. Quer vir até mim? Pegue sua cruz. Ele aliviou, mas nós sabemos que tem nosso peso. Né? Nada está escondido, nada está apagado. Pega essa cruz e siga, porque a nossa cruz é o nosso ensinamento. Eu estou aqui hoje porque eu aprendi com meus erros do passado. Eu tenho certeza que todos vocês da mesma forma. Como eu falei, vamos olhar o que fomos, entender quem somos, né? Perceber onde nós melhoramos, o que nós podemos potencializar, o que nós podemos e precisamos fazer novamente, o que nós não devemos fazer nunca mais. É um somatório, né? É uma solidariedade das horas. Com juventude era uma coisa, já adulto outra, agora já na idade avançada
outras questões, outros pensamentos, outras necessidades e assim por diante. Da mesma forma, a humanidade. A humanidade era de uma forma, e as necessidades foram surgindo, nós fomos elevando o pensamento, a intelectualidade, estamos onde estamos. Precisamos ir até Jesus. Não podemos estar numa situação que, hoje eu vou no centro, vou ouvir a palestra, vou tomar água, vou tomar o passe, vou embora para casa. Isso é acomodação. Né? Isso é comodidade. Isso é conveniência. Não é isso? Não convém você sair de casa e falar assim, isso é para qualquer um, tá? O irmão que vai para a igreja, que vai, quando eu vim para cá, passei umas 2 ou 3 igrejas evangélicas, o povo lá orando, trabalhando, para todos. Né? Se eu saio de casa e falo assim, vou para a igreja, vou para o centro, o meu vizinho olha, nossa, que legal. Aí eu sento aqui, padrão, ouvi a palestra, bebi água, também passo e vou embora. E aí? O que nós estamos fazendo de fato? É só isso aqui? Não. Isso aqui é o centro mesmo, no sentido literal, de tudo que vai se avançando a partir daí. É daqui você espalhando, daqui aumentando, dinamizando, agindo, buscando cada vez mais estar seguindo a caminho do Cristo. Trabalhando, se esforçando, não no excesso, mas pela necessidade que temos, pela vontade, somos espíritos infantis, de nos transformar e cada vez mais estar chegando próximo ao Cristo. Necessidade de cada vez mais termos, nas demandas do mundo, um distanciamento natural. Porque as demandas do mundo não são, na sua maioria, lá muito saudáveis. Mas, vivendo no mundo, lembrar, para terminar, as palavras do Cristo. Ele vai dizer, no momento que vai se despedir dos seus apóstolos, no Sermão do Cenáculo, que eles teriam tribulações, mas que eles tivessem tranquilidade, que eles tivessem calma, porque ele venceu o mundo. E todos nós podemos vencer o mundo. Basta ir até Jesus. Muito obrigado, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Graças a Deus. Seu Rubens, muito obrigado mais uma vez por compartilhar os ensinamentos de Jesus, né, e a orientação dos nossos irmãos benfeitores. Muito obrigado mais uma vez. Agora, nossos irmãos, passamos para o nosso momento de paz. Aos nossos queridos irmãos da rede social, por favor, compartilhem, dê aquele joinha. A gente precisa divulgar cada vez mais palavras positivas que nos levem a Jesus. Boa noite.